Oi, gente! No último vídeo, terminamos com Shakespeare, que produziu peças tão influentes que são representadas, reinventadas e estudadas até hoje. E dando continuidade ao Renascimento, o teatro continuaria a lutar para sobreviver à repressão da Igreja, até eventualmente se estabelecer oficialmente em alguns poucos pontos permitidos. Essa situação sofreria uma verdadeira convulsão com o surgimento de outro fenômeno, não só para o teatro, mas para a arte em geral, o melodrama. O melodrama surge no teatro emprestando de tradições anteriores do teatro burguês, logo no início do século XIX, depois das revoluções americana e francesa. Nesse período, as cidades vivem um rápido crescimento populacional e a nova classe operária precisa de entretenimento, de preferência um não muito literário. O melodrama é simples, é excitante e satisfatório, e é um grande sucesso até hoje. Filmes de super-herói, novelas e literatura popular são em grande parte melodramas. Basicamente, são as peças em que os bonzinhos são recompensados e os vilões punidos, e como regra, possuem um final feliz. Como haviam poucos teatros com permissão para operar legalmente nessa época, os melodramas acabam tendo que estrear em bares e cabarés, em regiões mais pobres das cidades. Mas se tornaram tão populares que, eventualmente, os teatros oficiais são forçados a apresentar algumas de suas peças. Mas depois de serem repetidas à exaustão, acabam caindo em popularidade para dar espaço a trabalhos mais realistas. Em meados do século XIX, os autores começam a escrever peças menos sensacionalistas e favorecem temas mais próximos do cotidiano das pessoas da cidade. Inspirados por uma série de publicações científicas da época, notadamente as descritas por Charles Darwin em A Origem das Espécies. O termo realismo foi então cunhado para descrever as peças como as do novelista Victor Hugo, famoso por seu livro Os Miseráveis, que inspirou várias peças e filmes. E dando sequência às tendências das artes visuais da época, os impressionistas e, posteriormente, os expressionistas foram mais longe, adotando técnicas de abstração que alteraram radicalmente a maneira de atuar e de se montar o palco. Em parte, pelo rápido processo de industrialização das cidades, mas também devido ao surgimento do cinema, muito mais eficaz no quesito realismo. No início do século XX, desacreditados com a Primeira Guerra Mundial, artistas, poetas e escritores optam por abandonar gradativamente o uso da lógica e do pensamento cientificista. E assim, os chamados dadaístas introduziram elementos aleatórios em suas composições, e poemas passaram a ser produzidos a partir de palavras recortadas de jornal. Um pouco adiante, artistas dissidentes do dadaísmo, influenciados pelas publicações de Freud sobre o inconsciente, deram origem ao surrealismo, que visava criar uma nova realidade baseada em sonhos e misticismo. Há muitos artistas modernistas que merecem menção no teatro durante as grandes transformações do século XX. Mas se poder transformativo é a sua praia, então o principal deles é Bertolt Brecht. Inspirado nos movimentos revolucionários da época, Brecht move o teatro de um mero lugar de entretenimento para um verdadeiro local de aprendizado. Desenvolve o conceito de teatro épico, que visava despertar o público para as durezas da realidade política e ativamente provocar desconforto em relação às injustiças sociais de seu tempo. Escreve em 1928 a Ópera dos Três Vinténs, principal inspiração de Chico Buarque ao escrever a Ópera do Malandro, que conta a história de um malandro carioca que vive dando golpes para se dar bem na vida. E aqui no Brasil, a transformação mais estrutural aconteceu com a figura de Augusto Boal, que encorajava membros da plateia a participar ativamente de suas peças, como forma de empoderamento
e para demonstrar a capacidade transformadora que todos temos para superar através da ação injustiças sociais e históricas, sempre tão presentes em nossas vidas. Hoje em dia, o teatro segue firme e forte. É bastante seguro dizer que as maiores e mais lucrativas produções vêm dos Estados Unidos com os musicais da Broadway. Mas, independente da renda ou recursos disponíveis, todos os países do mundo desenvolveram o teatro em seu próprio território, segundo suas particularidades e costumes, emprestando, sempre que possível, de tradições mais antigas ou estrangeiras e reiterando o poder da arte de penetrar na vida das pessoas. Infelizmente, não deu tempo para mencionar outras tradições interessantes do teatro, como o sânscrito indiano ou o teatro no japonês. Mas ainda assim, espero que isso sirva como uma introdução para entender e nos aproximar um pouco mais dessa forma tão completa de arte que é o teatro.